prazer que estamos aqui para podermos refletir um pouco sobre o texto, o capítulo 37 do livro Fonte Viva. Ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier, que é o Chico Xavier, nosso querido Chico, e foi ditado por Espírito Emmanuel. Primeiro vamos ler o trecho do livro, depois os comentários. Na obra regenerativa, esse é o título do capítulo 37. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Vamos iniciar então. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo a chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremos-nos no companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Bom, nós podemos começar pela essa parte final e depois a gente vai retornar no início do texto para a gente poder ver essa palavra aqui que está escrito zurzir, dizer de zangão. De outro modo, será sempre fácil, zurzir e condenar. O que é zurzir? Pesquisamos e zurzir é golpear, golpear com chibata, açoite, ou seja, muito forte, né? Essa agressão que a gente, né? Seria muito fácil fazer isso, em resumo. E condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos por nossa vez visitados pela tentação. Ou seja, é aquela velha história. A gente fala que é para as pessoas não fazerem e fazermos o mesmo. Então, ou seja, a gente ter esse cuidado para que a gente não julgue, para que a gente não seja julgado. Podemos trazer essa reflexão para essa frase que eles colocaram no final aqui, né? Bom, a gente fez algumas colocações aqui. Por exemplo, o título, na obra regenerativa. O que é a obra regenerativa? Na obra, na realidade, regenerativa. O que é regenerativa? Pesquisamos e está trazendo para nós aquilo que pode se regenerar. Pode se regenerar. Ou seja, tem recurso. Agora, na obra regenerativa,
É a gente se envolver na tarefa ao ponto de melhorarmos. E aí a gente tem uma outra questão, que mais à frente fala sobre a questão quando a gente opina, né? Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentando a percentagem. Se opinamos, ou seja, muitas vezes as pessoas vêm nos pedir opinião sobre o que nós achamos, sobre o que nós pensamos. E olha que interessante, num outro, numa outra colocação, num outro comentário que a gente pesquisando aqui na internet a gente encontrou, falando sobre essa questão da opinião. O que, que a gente faz quando as pessoas nos pedem opinião? Na realidade, esse comentário é exatamente em cima desse texto, ok? Então, perguntou. Aí olha para vocês verem que interessante a resposta. Aconselharmos conforme os ensinamentos do Mestre Jesus. Não é verdade? Então, assim, ao mesmo tempo que é simples, não é fácil. Porque para a gente poder seguir os preceitos do nosso Mestre Jesus, a gente tem que, vamos dizer assim, embebedar-se, né? No bom sentido, a gente poder se aprofundar na obra do Evangelho de Jesus. E a gente pode fazer isso de uma forma leve. Como que a gente pode iniciar? Por exemplo, nós estamos aqui tratando de uma casa espírita, mas existem vários templos religiosos espalhados no planeta, né? Espalhados no planeta. O que, que a gente precisa fazer a princípio? No nosso caso, frequentar as reuniões públicas, estudarmos um pouco mais os livros que a gente tem acesso, que muitas vezes a gente já deixa encostado na gaveta. O Ricardo Mello ele fala de uma questão muito interessante. Ele pede para que a gente estude, por exemplo, leia 10 minutos por dia. 10 minutos por dia, a pessoa vai ler provavelmente um livro. Durante um mês ou dois, ela consegue ler um livro, lendo 10 minutos por dia. Então a gente colocar naquele momento, no momento que a gente pode se organizar para a gente poder fazer, não é fácil, pessoal. Mas a gente tem que começar a educar nossa mente para que a gente organize nosso tempo para a gente poder fazer isso. Aí quando a gente for perguntado, a gente tem base no Evangelho de Jesus para a gente poder responder. O Evangelho de Jesus não é só o Evangelho. O Evangelho de Jesus, olha a quantidade de obras que existem aí, né? Todas direcionadas seguindo a referência do Evangelho de Jesus. Principalmente só o Chico mesmo, ele escreveu mais de 400 livros. Qual de nós, né, que vai chegar no fim da nossa jornada aqui na Terra e vai falar assim, eu li todos os livros do Chico, pelo menos do Chico, por exemplo, né? Não que isso seja o caminho, né, para a eternidade, mas eu digo assim, a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso, ok? E aí, só para a gente fechar esse assunto, para a gente fechar sobre as nossas pesquisas que a gente fez aqui, e aí tem uma outra parte aqui mais à frente que fala sobre a gente, ou seja, em resumo, esse texto ele fala sobre a nossa conduta, a nossa postura perante, né, a essa questão da regeneração, da melhoria, né, enfim. E é qual que é a nossa postura perante a tudo. Por exemplo, aqui, ó, não é justo tirar petróleo às chamas. Pensando no petróleo, ele vai queimar, ele vai demorar um pouco mais a queimar, porque ele vai ficar reacendendo o tempo inteiro, né? O objetivo nosso não é esse. E aí, falando quando as pessoas, ainda voltando à questão das opiniões, destacamos as falhas. Para a gente não destacar as falhas das pessoas, mas quando as pessoas nos perguntarem, para a gente tratar aquele assunto com imparcialidade, né? E aí uma questão que é mais interessante ainda é jamais comentarmos as questões que as pessoas desabafam conosco. Elas estão muitas vezes nos pedindo opinião, aí a gente pega aquela opinião que a pessoa trouxe com todo carinho, com toda a confiança em nós, e a gente vai e fala com um, fala com o outro, ó, não comenta nada não, fulano comentou para mim não falar, mas eu vou falar com você que você é de minha confiança. Ou seja, já está falando, ele falou que não era para falar com ninguém. Então assim, a gente respeitar, né, essa individualidade, esse pedido de confiança. Muitas vezes não precisa nem da pessoa pedir. A gente pode usar nosso bom senso e não falar. Não é verdade? São assuntos delicados que podem, inclusive, prejudicar a pessoa. Né? Bom, pessoal, então nós estamos aqui encerrando. Né? O texto ele é muito, muito interessante. Vocês podem pesquisar na própria internet
Capítulo 37. Na obra regenerativa, já vai aparecer o capítulo e tem vários comentários de outras pessoas, é bem interessante. E na realidade, não só interessante, muito importante. Ok, pessoal? Pessoal, fiquem com Deus. Esperamos ter atingido o objetivo, né, de a gente trazer um pouco dessas reflexões para o nosso dia a dia, que nós possamos colocar em prática como Jesus nos pede, para que nós possamos exercer, né, exercitar esse Evangelho de Jesus, que é o nosso caminho, que é o nosso porto seguro para que nós possamos é, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos viver com mais alegria, com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais harmonia. E muita luz para todos vocês e que nós possamos, todos juntos, crescer para que nós possamos estar perto do coração de Jesus, que ama a todos, e que nós possamos nos aproximar cada vez mais dele, trazendo o Evangelho para dentro dos nossos corações. Ok? Fiquem com Deus. Até a próxima, com a graça de Deus.